gente vai chegar agora para conversar com o professor da Escola Superior de Guerra, o Ronaldo Carmona, e utilizar todo esse conteúdo que trouxe o Renan Souza para a gente hoje. Boa tarde, bem-vindo ao plantão da CNN, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente com os amigos da CNN. Cássio Zeiman segue com a gente também direto de Brasília. Professor, queria que você avaliasse esses pontos que nós tratamos agora com o Renan a respeito tanto das possíveis mudanças de estratégia das tropas russas, essa paralisia das tropas em Kiev, no avanço a Kiev, mas ainda assim um aumento da escalada de violência em outras cidades estratégicas versus a resistência ucraniana. Olha só, eu considero que os objetivos principais da Rússia, eles têm sido relativamente alcançados, né? Embora a resistência, como você assinala, ela exista, né? Mas é uma resistência assimétrica, né? Uma resistência, sobretudo, de uma parcela da população ucraniana que, desde muito, já tinha uma posição a favor das teses de Kiev, ou seja, a favor das teses da presidência do Zelensky, né? Do ponto de vista estritamente militar, o objetivo principal da Rússia tem sido, primeiro, consolidar uma situação de cerco a Kiev, né, uma vez que dificilmente um exército regular com a experiência da Rússia, né? A Rússia, ela já derrotou vários impérios, né, que tentaram invadir esse grande país, né? Desde o Napoleão, passando pelo nazismo, né? Então, os russos, dificilmente profissionais que são, na verdade, a Rússia é a segunda potência militar do planeta. Dificilmente eles entrariam numa dinâmica de conflito casa a casa, rua a rua, porque isso exatamente faz o que ninguém quer, né? Que é exponencializar o número de vítimas, o número de baixas civis. O próprio uso deste novo artefato, né, desse míssil hipersônico, que é uma grande novidade do ponto de vista da guerra, do ponto de vista tecnológico, né? Hoje, inclusive, existe uma corrida tecnológica em torno do míssil hipersônico, exatamente pelo que disse o analista que me antecedeu, né? O míssil hipersônico, ele consegue driblar qualquer tipo de defesa antiaérea, né? Ele consegue mesmo anular, dizem alguns especialistas, a capacidade nuclear. Então, esse, do ponto de vista assim, da guerra, é um grande fato novo, né? Então, eu falava o seguinte, desse objetivo do cerco a Kiev, né, que eu acho que os russos estão em vias de conseguir esse cerco a Kiev, e, por outro lado, né, o objetivo relacionado ao sul da Ucrânia, mais exatamente em relação ao Mar Negro, né? Vocês citaram a cidade de Mariupol, que já está cercada há vários dias, e agora também o porto de Odessa, que é o principal porto ucraniano, que também está bloqueado. Então, penso que, a despeito, digamos assim, das dificuldades inerentes ao conflito, né, à guerra, os russos eles vão conseguindo avançar relativamente. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre as estratégias, as táticas de guerra de Vladimir Putin. A gente pode dizer que é uma estratégia de guerra híbrida, porque ele tem a questão da guerra convencional, né, com a invasão das tropas russas em território ucraniano, também tem os ataques aí com mísseis de cruzeiro, mísseis hipersônicos, também tem a questão da guerra de narrativas e também a guerra cibernética. É uma tática híbrida, atacando de todos os lados, de todas as formas? Olha, a guerra híbrida, né, por definição, ela é uma guerra que utiliza de vários meios para lograr o objetivo militar, ou seja, os meios convencionais e os meios não convencionais. Nesse momento, a campanha militar, estritamente, ela se concentra no que diz respeito à atividade convencional, ou seja, esses dois objetivos que eu falei, o cerco a Kiev e a consolidação da posição em torno do Mar Negro. No que diz respeito a formas não convencionais, você tem a utilização dos dois lados do conflito, tanto de instrumentos de guerra cibernética, né? Nós sabemos que não apenas a Rússia, como também a Ucrânia, tem um poder cibernético bastante relevante, bastante poderoso, né? E
a guerra informacional, ou seja, a guerra, a utilização dos meios de informação, das redes sociais, para vender uma determinada narrativa, né, vender, entre aspas, uma determinada narrativa, que é típico, aliás, da propaganda de guerra. Né? Isso também não é exatamente uma novidade, embora os meios tecnológicos mais recentes, sobretudo a internet, as redes sociais, permitem potencializar o uso desse meio informacional. Né? E atualmente, né, nós temos o quê? Nós temos uma narrativa do ponto de vista ocidental, euroatlântico, digamos assim, bastante aproveitada pelo presidente Zelensky, né, que vem, de alguma medida, inclusive como homem de mídia, né, homem que vem, inclusive, de televisão, utilizando de uma forma muito hábil, né, essa exposição midiática, e, por outro lado, a Rússia, né, que tem meios inferiores do ponto de vista dessa guerra de informação, mas que também busca, através dos seus instrumentos, travar essa guerra. Agora, eu insisto, a grande novidade da guerra desse período mais recente é a entrada em cena do míssil hipersônico. Esse, de fato, é uma grande novidade que nós estamos vendo nessa guerra da Ucrânia. Nós vamos falar mais sobre isso, professor. Vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, porque a gente vai colocando novos elementos, trazendo novas informações e analisando pouco a pouco contigo. Daqui a pouco a gente volta. Dessa fala que a gente parte agora para conversar novamente com o professor da Escola Superior de Guerra, o Ronaldo Carmona. Eu queria uma avaliação, professor, sobre o quanto que tem de pressão sobre os demais países do mundo na fala de Zelensky e o quanto, de fato, pode ocorrer uma terceira guerra caso o Putin e ele não consigam se acertar nos termos. Olha, é natural que o Zelensky ele esteja pressionando os seus padrinhos, né, os seus grandes aliados, que é o bloco euroatlântico, né, a OTAN, para aumentar, para intensificar o apoio à posição dele, uma vez que a posição do Zelensky é uma posição, do ponto de vista militar, relativamente frágil, uma vez que ele não pode ter apoio do Ocidente, apoio direto da OTAN, já que isso implicaria num confronto direto entre potências nuclearmente armadas, né, uma vez que participam da OTAN Estados Unidos, França e Reino Unido, que são potências nucleares, e que, caso se envolvesse num terreno de batalha, num confronto direto com a Rússia, fatalmente a guerra escalaria para um confronto direto entre potências nuclearmente armadas. Então, tendo em vista isso, o Zelensky, ele tem feito apelo no sentido desse apoio, justamente em função da grande assimetria entre as forças ucranianas e a Rússia, que, como eu disse, é a segunda potência militar do planeta. Portanto, acho que esse risco de uma guerra nuclear, ele não é tão intenso, uma vez que, para além dos objetivos geoestratégicos, dos objetivos geopolíticos, que são a grande questão de fundo dessa guerra, né? Na verdade, ali nos campos da Ucrânia se trava, pode-se dizer assim, uma batalha em torno do que vai ser o novo balanço de forças na situação internacional, ou do que vai ser a nova ordem mundial, né? Se ela vai ser mais multipolar ou se ela vai ser menos multipolar. Então, nesta guerra, este confronto, ele facilmente pode escalar para uma situação extrema, caso haja um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. E eu creio que isso todos têm consciência, né? Ou pelo menos os estrategistas, digamos assim, tanto de Moscou quanto dos países ocidentais, consideram que esse seria um cenário onde todo mundo perderia, né? Um cenário de guerra nuclear é um cenário como se diz, né, na teoria das relações internacionais, um cenário de destruição mútua assegurada, ou seja, todo mundo perderia, portanto, não creio que seja provável que cheguemos a essa situação. Ok, obrigada, professor Ronaldo Carmona, pela sua participação aqui na CNN neste domingo e pela disponibilidade. Até uma próxima. Muito obrigado, bom domingo a todos. Bom domingo.